Olá, uma ótima noite para você que acompanha a TV Bom Dia. Está começando mais um programa Bom Dia Entrevista, que sempre traz temas de relevância para você, nosso querido espectador. Desde já eu já te convido para curtir, para comentar também a nossa live e interagir com a gente nesta noite. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Hilde Gabriel, da Igreja Casa Forte de Erechim, que vai falar um pouquinho sobre a vida com Deus, sobre planos, sobre objetivos. E tudo isso você confere neste momento. Fique aqui com a gente. Boa noite, pastor. Boa noite, Hag. Tudo bem? Tudo certo. Para começar, a gente fala, dessa virada do ano que já começa com muita expectativa, planos, metas, e as pessoas elas costumam traçar alguns objetivos e elas esperam que as coisas aconteçam do nada, assim, de uma forma mágica. O que você aconselha? Como construir objetivos que todas as áreas fluam, para que tudo aconteça como elas gostariam que fossem na vida delas? Pô, legal. Primeiramente, quero agradecer por estar nessa noite aqui, no jornal, essa oportunidade. E a sua pergunta, Hag, é uma pergunta muito pertinente, porque é algo que todos os anos, quando chega perto da virada do ano, nós começamos com aquela expectativa, Tanto é que chega no final do ano, as pessoas entram em crises de ansiedade, é muito estresse, porque é uma muvuca. E para projetar o próximo ano, e geralmente aquilo que você acabou de me perguntar é na esperança de que seja um ano mágico, E nós, como cristãos, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes muito importantes na nossa caminhada com Deus, é que, de fato, nada é místico. Tu me entende? Nada é algo que agora virou o ano, mudou o ciclo, então tudo vai mudar. Uma previsão, Exatamente. Então, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes muito importantes, que é, por exemplo, na nossa caminhada com Deus. Sabe, nós temos muita expectativa de virar o ano, aquilo que eu acabei de falar, de algo mágico acontecer. Isso não vai acontecer. Infelizmente, a mudança do ano, o girar do calendário, não vai trazer uma mega mudança na vida de ninguém. Por quê? Porque muitas coisas dependem de nós. Muitas coisas dependem das nossas atitudes, muitas coisas dependem de como vai ser o nosso caminhar durante o ano de 2022, não é verdade? E algo que eu falo muito para as pessoas, inclusive naquele vídeo que eu enviei, nós precisamos, para a mudança de ano, alinhar duas coisas muito importantes. A primeira delas é as nossas expectativas, Assim como você acabou de me perguntar, mudança de virada de ano, muda as datas, muda o cronograma, nós começamos a criar muitas expectativas e acaba que aquelas expectativas elas não batem com a nossa realidade. Sabe, a gente cria uma expectativa naquilo que não é real, naquilo que de fato assim é muito provável que iremos nos frustrar. E isso não impede o agir de Deus, porque Deus ele é um Deus de milagre, Deus ele é um Deus que transforma vidas, Deus, de fato, ele move o céu se Ele quiser. Mas nós precisamos alinhar as nossas expectativas. E o segundo é o nosso excesso de ansiar por aceitação, Isso não pode ser algo que fica corroendo dentro de nós, porque, às vezes, nós traçamos expectativas para ser aceitos, E, de forma alguma, isso pode estar tomando o nosso coração, não é verdade? Com certeza. E que atitudes que os cristãos eles podem tomar para ter um bom ano baseado numa vida com Deus? Legal. Uma das coisas muito importantes que baliza a vida de um cristão é relacionamento com Deus. Sabe, relacionamento com Deus é, de fato, se entregar e entender o propósito que Ele tem para a vida de cada um. Só que algo muito interessante que eu tenho ministrado na igreja e tenho falado com as pessoas é que ninguém encontra o propósito sentado em casa. Ninguém encontra o propósito esperando que um pombo branco chegue e diga assim, não, porque vai ser assim, vai ser assado. Não. Nós encontramos o nosso propósito nos movendo. Nós encontramos o nosso propósito caminhando, sabe, não ficando na estagnação. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu
e você decidimos viver uma vida de fato com Cristo, decidimos caminhar com Cristo, nós precisamos de fato nos mover a isso. Porque é na caminhada que nós vamos encontrar o nosso propósito, é na caminhada que nós vamos encontrar sentido para a nossa vida, é na caminhada que Deus falará conosco, moverá, aquilo que eu acabei de falar na pergunta anterior, né? Que nós veremos os milagres de Deus sendo feitos nas nossas vidas. Então, um dos pontos para responder a tua pergunta é nós estarmos em movimento. E qual que é esse caminho para a pessoa se aproximar de Deus? Olha, eu poderia, como pastor, olhar para você e dizer bem assim, é a igreja, entendeu? De fato, a igreja é um instrumento para nós nos achegarmos a Cristo, a igreja é um instrumento para nós mergulharmos na presença dele, mas eu não posso colocar na frente do caminho a igreja, porque o caminho é Jesus. A Bíblia fala que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, o primeiro ponto para nós nos achegarmos a Deus Pai é nos encontrarmos com Jesus. Aí sim, em segundo lugar, vem a questão de congregar. Porque uma das maiores fake news que está sendo pregada na internet é: eu quero Jesus, eu não quero a igreja. Entendeu? E, de fato, quando Cristo voltar, a Bíblia fala que ele vem para buscar a noiva. E a noiva é a igreja, é o corpo de Cristo. E, sendo corpo, não tem como eu ser corpo se eu ser amputado. Tu me entende? Eu não tenho como estar grudado no corpo. Eu sou dedinho, mas eu estou amputado. Eu não sou corpo, eu não estou junto. Sabe? E algo muito interessante, Hag, respondendo essa pergunta. Hoje a gente vive uma geração muito machucada com a igreja. Sabe, hoje a gente vive uma geração de muitas pessoas frustradas com a igreja, e geralmente a nossa frustração não é de fato com Cristo, não é de fato com Deus, a nossa frustração é com pessoas, não é verdade? E algo que eu tenho para te falar é que quando você me pergunta o que nós devemos fazer para caminhar com Cristo, para ter essa vida, de fato o primeiro ponto é congregar. Sabe, nós precisamos congregar onde nós nos sentimos amados. Sabe, você que está afastado do caminho do Senhor, volte para a sua igreja, se reconcilie com as pessoas, ou encontre algum lugar que você se sinta bem, que de fato preguem a palavra do Senhor, mas não deixe de congregar. Sabe, porque nós não podemos deixar de ser corpo. Algo muito interessante é que quando nós estamos entre pessoas buscando o mesmo propósito, um consolida o outro. Sabe? E sozinho, eu vou te falar, por isso que eu falo que é uma fake news, dificilmente nós conseguimos, de fato, ter vida com Deus andando sozinho. Com certeza. E eu ia até te fazer essa pergunta, parece que tu adivinhou, porque muitas pessoas estão realmente machucadas com as igrejas, desacreditadas, e quando elas chegam, quando elas começam a frequentar as igrejas, elas têm medo de continuar levando hábitos antigos e serem julgadas. Como que funciona toda essa parte, pastor? Quando a pessoa começa a frequentar a igreja, ela precisa abdicar de tudo que ela fazia antes disso? Legal. Essa pergunta, ela dá um livro, né? Para ser bem honesto, ela dá um livro, mas vamos lá, vou tentar resumir ela para ti. Algo muito interessante é que as pessoas hoje ela têm medo, não é da igreja, não é de se entregar a Cristo. Hoje as pessoas elas têm medo de se envolver de novo com um sistema religioso. E a Bíblia fala que Jesus, ele amava a prostituta, Jesus, ele amava o pecador. Poxa, na cruz, um ladrão, ele se arrependeu e Cristo olha para ele e diz assim, olha, hoje mesmo tu estará no paraíso comigo. Então, Jesus, se sentia à vontade no meio de pecadores. Só que, se você for ler a palavra, principalmente em Mateus 23, Jesus desce o relho em religiosos. Então, quando você me pergunta assim, nós precisamos mudar tudo quando a gente vai para a igreja? Não, por quê? Porque a Bíblia ela fala que a nossa mudança ela é de glória em glória. Ou seja, o próprio Cristo, o próprio Deus, ele nos ensina de que a mudança ela é gradativa. Sabe, conforme nós vamos caminhando, lembra na primeira pergunta? Conforme nós vamos caminhando, nós vamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Pequenos passos, né? A ser transformado. Então, e o dever da igreja de Cristo é receber, é andar junto, é amar, é cuidar. Sabe, esse é o dever, não de julgar. Para que a pessoa se sinta amparada e não excluída, né? Perfeito. Por quê? Porque quando eu falo que as pessoas estão frustradas com a igreja, é porque hoje a igreja está cheia de santarrão.
Não é verdade? É aquele cara assim que ele nunca fez nada relevante, mas ele chega a apontar o dedo para uma pessoa que porque ela errou. Sabe, ela chega a apontar o dedo porque o cara pecou, porque o cara errou. E aí as pessoas se sentem tão mal que elas não querem mais caminhar, sabe, com a igreja, sabe? E acaba se largando, daí volta a fazer algumas coisas bem complicadas que prejudicam a vida de cada um. É verdade. Né? Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar sobre redes sociais. Uma coisa que vem acontecendo muito ultimamente são as comparações nas redes sociais, né? A gente vê as pessoas com vidas perfeitas, viagens, carros luxuosos, vidas luxuosas, e a gente fica pensando, mas espera aí, por que a minha vida não está assim? O que eu preciso fazer para isso acontecer? O que eu estou errando que isso não está acontecendo na minha vida? Você acha que a rede social ela pode prejudicar as pessoas baseado naquilo que a gente segue? Ela não só pode, como ela prejudica. Né? Na verdade, hoje a gente tem uma geração que ela se alimenta de blogueiros, blogueiras, que vivem uma vida irreal. Sabe? A vida que vivem atrás da telinha, todo mundo sabe que não é real. Sabe? Não, porque eu vivo aqui, eu faço isso, que nem tu acabou de falar, eu ando de carrão e tal. Então, o que acontece na mente da pessoa? Ela cria a vida que ela está vendo no celular como a vida real. E a vida dela está um saco, está uma porcaria, ela não consegue nada com nada, e ela está devendo. E uma coisa muito interessante de falar, andar com Cristo não anula nada disso. Não anula esses desejos, não anula quando a gente vai para a internet, a gente fica ansiando ter a vida do outro. O que nós precisamos fazer uma análise, volta à pergunta anterior, é alinhar nossas expectativas, sabe? Sair do mundo irreal das redes sociais e vir para o mundo real. Sabe que no mundo real a gente sente dor, no mundo real a gente tem problema, no mundo real a gente tem dívida. No mundo real nós temos muitas coisas que... Eu posso dar um exemplo bíblico? Claro, com certeza. Olha só, as pessoas olham para a Bíblia, ou muitas pessoas se achegam à igreja com a expectativa do quê? Eu vou para a igreja porque todos os meus problemas vão ser resolvidos. É verdade ou não é? Verdade. A gente cria essa expectativa porque com Deus tudo fica maravilhoso. E de fato é. Só que a Bíblia ela fala algo bem assim, ó, que Cristo, que Jesus, ele nos dá a paz que excede o entendimento. E eu quero te explicar um pouquinho isso agora, quero explicar para o pessoal que está em casa. Por que a paz que excede o entendimento? Porque mesmo um cristão que de fato ele entendeu o que ele é em Cristo, ele mesmo andando em mares agitados, no meio de tempestade, ele consegue ficar tranquilo. Sabe, mesmo em meio a situações controversas, meio a muito problemas de saúde, ele consegue ter paz. Aí que tá, acho que o verdadeiro significado da fé, né? De você acreditar. Exatamente, ter uma palavra de futuro. Tu sabe que agora tu acabou de falar isso, é muito interessante. Só para complementar o das tempestades, Jesus estava no barco com os seus discípulos e a tempestade se levantou. Teve uma outra situação que Jesus mandou eles irem no barco, levantou-se uma tempestade e Jesus não estava no barco. Só que Jesus estava indo ao encontro deles. Sabe, uma coisa que eu tenho falado na igreja é que você não precisa ter medo da tempestade. Você tem que ter receio de estar na tempestade, mas estar longe de Cristo. Porque se Ele está perto, Ele estende a mão e te traz de volta. Porque Pedro estava se afundando, sabe? Mas ele pede, ele clama e Cristo vem com a mão e traz de volta. Então nós não temos que ter medo da tempestade. E algo muito interessante que tu acabou de falar é a visão de futuro. Nós, hoje, carecemos muito no sistema religioso de palavras de futuro, de palavras de esperança, sabe? E isso não é uma crítica para a igreja nenhuma, nem igreja A, nem igreja B. Mas, de fato, as igrejas precisam acordar que as pessoas precisam ter palavras de futuro, aonde basearem as suas esperanças. Sabe, aonde que elas vão caminhar, em cima do que elas vão caminhar, em cima de qual palavra elas vão caminhar. E isso secou em muitos lugares,
Sabe, hoje tem muito lugar que está mais preocupado em manter a estrutura do que, de fato, dar uma visão de futuro para aqueles que querem caminhar com Cristo. E junto a essa questão da palavra de futuro, eu acho que muitas pessoas têm feito terapia, por exemplo, porque elas querem alguém que esteja aí por elas, que aconselhe, que dê esse suporte, e muitas pessoas não se sentem realizadas de ir na igreja apenas no domingo e ficar uma semana sem ter contato com ninguém, sem trocar uma ideia. Como funciona tudo isso na Igreja Casa Forte, Pastor Hilde? Então, Hag, na Igreja Casa Forte nós trabalhamos em células, tá? Durante a semana nós temos várias células, onde as pessoas se reúnem em pequenos grupos. Durante a semana agora também, a partir do mês de fevereiro, nós teremos mais um culto nas terças-feiras, que será um impulso. Então, o impulso, inclusive, é algo muito interessante, porque é uma palavra de fato, muito palavra de futuro, sabe? Para as pessoas caminharem em cima. Vai ser para o cara, ele está em dúvida se ele vai abrir uma empresa ou não, ele está em dúvida se ele vai tomar uma decisão ou não. Poxa, estar no impulso faz toda a diferença para a tomada de decisão. E, realmente, as pessoas elas precisam ter com quem conversar durante a semana. Sabe, algo que é um jargão, né, da Igreja Casa Forte, tanto de Erechim quanto a de Brusque. A sede da Igreja Casa Forte é a igreja em Brusque, que é uma igreja de amor e cuidado. Sabe, nós extirpamos de dentro da igreja qualquer resquício de religiosidade. E, por esse motivo, nós estamos abertos a receber pessoas que têm problemas, sabe? Nós não queremos andar somente com os bons, com aqueles que estão perfeitão, porque a gente sabe que existe o agir mental da pessoa, mas existe o agir espiritual também. Sabe, daquela parte onde Cristo, de fato, dá uma visão de futuro e uma visão de esperança para as pessoas. E muita gente tem a vida perfeita, né, pastor? Todas as áreas vão bem, você tem dinheiro, um trabalho maravilhoso, mas se sentem vazios, justamente por causa desse vazio psicológico, desse vazio espiritual. Verdade. Hag, eu costumo dizer que a nossa vida ela é um quebra-cabeça, sabe? E um quebra-cabeça, geralmente, as pecinhas elas encaixam devidamente no seu lugar. Existe uma peça que, se ela não tiver, o quebra-cabeça não fica completo. E essa peça chama-se Jesus. Se Cristo não estiver na parada, nunca você vai olhar para aquele quebra-cabeça e dizer assim, está perfeito, está completo. Pode estar com a vida financeira perfeita, saúde perfeita, família perfeita. Se bem que eu acho muito difícil isso acontecer, sabe? Essa perfeição, ela é algo muito irreal, sabe? Porque o dinheiro ele não compra felicidade. O dinheiro ele compra momentos alegres, mas ele não compra de fato a felicidade, não é verdade? A estruturação de uma família, ela não se passa simplesmente por oi, tudo bem, meu filho, eu te amo. Tem muita coisa, sabe, para se viver dentro de uma família que a Bíblia, a palavra do Senhor nos instrui, sabe, nos ensina. E nós precisamos nos alinhar com a palavra e aí sim nós conseguimos de fato viver essa vida perfeita. Muito bem. Para encerrar, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, para quem já conhece as páginas nas redes sociais da Igreja Casa Forte, acompanha as publicações e tem aquela vontade de frequentar pessoalmente, queria também que você fizesse um convite a todas essas pessoas. Pô, legal, Hag. Então, a Igreja Casa Forte Erechim, ela é localizada no bairro José Bonifácio, bem para cima da Zaide, ali, sabe? Na rua José Reinaldo Angonese, número 319. Para quem quiser nos seguir, quer saber o que está acontecendo dentro da casa, porque a gente tem esse jargão, né? Pô, vamos para casa, domingo é dia de estar na casa. Quem quer saber, o nosso Instagram é Casa Forte Erechim. Segue lá, vocês vão ser muito edificados com esse pessoal. E, de fato, eu estendo o convite a você para estar caminhando conosco, para estar nos conhecendo. E algo muito interessante que eu quero falar agora, eu gostaria de ter essa oportunidade. Esse convite, Hag, não é um convite para quem já é cristão e congrega em uma igreja, tá? Porque nós não queremos problema com ninguém, entendeu? É um convite para quem tem caminhado sozinho, quem tem caminhado desamparado, é um convite para quem, de fato,
quer viver esse novo com a gente da casa. Muito bem, então nesta noite muitas dúvidas foram esclarecidas. Para você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. Para rever este vídeo, é só você entrar nas plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. Aproveite para curtir e para compartilhar, que sempre também estará aparecendo conteúdos como esse aí na sua telinha. Muito obrigada pela companhia, obrigada, pastor, pela sua presença, também pelas dicas, pelos esclarecimentos. Ok, Hag, é uma honra e estamos à disposição de todos vocês. Muito bem, então até a próxima, uma ótima noite para você.